Quantos creem que seu Deus é o Deus que faz coisas impossíveis? Só o Fernando lá. Quantos creem que seu Deus é o Deus que faz coisas impossíveis? Amém. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha do mês de novembro, campanha de milagres. Quantos têm uma causa impossível, assim, que você crê que Deus pode fazer? Pode vir aqui, pega o seu envelope, você vai pôr uma foto, você vai pôr um documento, você vai pôr algo que representa aquela causa impossível na sua vida. Enquanto nós cantamos o Deus do impossível, venha colocar a sua causa. Esse mês é um mês que nós vamos colocar nossa causa no altar. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Profetize isso, levante as suas mãos, profetize esse cântico. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível, declare isso, igreja. De mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que faz coisas impossíveis. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Diga para Deus: eu creio, Senhor. Fala com Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Libera a minha fé para crer. Crer no que Tua palavra diz. Pela fé nós entendemos que os mundos, seja mundo espiritual, o mundo das emoções, o mundo natural, vieram a existir pelo poder da palavra de Deus, de sorte que aquilo que existe veio a existir do que não é aparente. Você não entendeu. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos, o mundo espiritual, o mundo da emoção, do relacionamento e o mundo natural veio a existir pelo poder da palavra de Deus. De sorte que aquilo que você vê veio a existir do que não é aparente. A Bíblia nos revela um Deus que faz coisas impossíveis. O meu desafio e o seu desafio diante de Deus é crermos na sua palavra. Você não entendeu ainda. O meu desafio e o seu desafio é crermos na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é o Deus que faz milagres, a Bíblia está dizendo que existem coisas que só Deus pode fazer.
A Bíblia diz que existem coisas que só Deus pode fazer. Se você pode fazer algo para provocar o seu milagre, não é você, mas é a palavra de Deus. Lá no livro de Ezequiel 37, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, para nós entendermos aqui. Deus começa a ensinar o profeta Ezequiel a provocar um milagre. E a primeira coisa que Deus pergunta para Ezequiel é se ele acreditava que Deus poderia fazer milagres. E eu pergunto para você nessa noite, você crê que Deus pode fazer esse milagre que você necessita? Você crê que Deus pode fazer? E aí Deus começa a ensinar o profeta como provocar milagres de Deus. Os milagres de Deus são provocados. Vamos lá, Ezequiel 37, verso 1. Veio a minha mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos, cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus coloca Ezequiel num cemitério, e ele começa a andar naquele cemitério, e ele só vê ossos secos. E aí a Bíblia diz assim, e ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus está perguntando ao profeta, você crê que eu posso trazer vida a esses ossos? E aí o profeta diz, Senhor, tu sabes, eu creio que tu podes. E aí Deus então começa a ensinar o profeta como provocar um milagre no mundo do Espírito. Como provocar um milagre de Deus. E aí ele diz o seguinte, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi o quê? A palavra do Senhor. Irmãos, deixa-me dizer algo para você entender. Todo milagre de Deus é provocado pelo poder da palavra. Por isso a Bíblia diz que quando Deus começou a criar o universo, a criar a terra, a criar toda a sua criação, a Bíblia diz, e disse Deus. A única maneira de Deus operar milagres na nossa vida é pelo poder da sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não. Assim será a palavra que sair da minha boca. Assim como a chuva vem dos céus, rega a terra, faz a terra produzir, diz o profeta, assim é a palavra que sai da boca de Deus, não pode voltar vazia. Então o meu desafio, o seu desafio para provocarmos milagres em causas impossíveis é aprender a profetizar a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? E aí ele diz aqui, profetiza, filho do homem, e diz a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, diz o salmista. A voz do Senhor é poderosa. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Números 23, 19. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele falou, se uma palavra saiu da boca de Deus, Ele vai fazer. Às vezes nós entendemos que fé é um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é alinhar
a nossa palavra à palavra de Deus. Fé é alinhar a sua boca, e alinhar a palavra que sai da sua boca com a palavra de Deus. Isso é fé. Fé não é religião. Fé não é religião. Porque tem muita gente que tem religião e não tem fé. A fé é para aqueles que têm a palavra de Deus. Quem tem promessa de Deus para a sua vida, tem milagres. Quem tem promessas de Deus para a sua vida, tem milagres. Vamos lá. E aí ele diz, assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. O que fez o profeta? Então profetizei como ele me ordenou. Quando você alinha a sua palavra à palavra de Deus, você tomou o primeiro passo para que o milagre de Deus aconteça em sua vida. Para que a sua causa, aquela causa impossível, venha acontecer. E aí olha o que ele disse: então profetizei como se me deu ordem. E houve um rebuliço enquanto eu profetizava. Ele começou a ouvir. E eis que os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre estes mortos, para o que vivam. E aí mais uma vez no verso 10 diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha o que Deus está falando aqui. Israel, irmãos, é um povo que N e N vezes passaram por uma extinção, quase extinção. Mas todas as vezes que eles se apegavam à palavra de Deus, Deus levantava aquele povo. Todas as vezes que você se apega à palavra de Deus e começa a profetizar a palavra de Deus, Deus começa a liberar milagres na sua vida. Quando estão dormindo, diga amém. Olha que pecado. Dormindo no meio da palavra, não vale, mano. Porque o homem é o único ser falante, né? Porque o homem é o único ser falante. Porque a única maneira de fazermos conexão do nosso mundo interno, das nossas emoções, com a realidade, com a nossa mente, é falando. 100 anos atrás, um neurocientista descobriu que uma das formas das pessoas serem curadas era falando da sua dor, falando das suas carências, falando das suas necessidades. E à medida que ela ia falando, ela ia fazendo conexão do mundo da emoção com o mundo da mente. E Deus nos ensina aqui que a única maneira de fazermos conexão do mundo natural com o mundo espiritual é pelo poder da palavra de Deus. Vocês não entenderam? Por isso a palavra de Deus manda o profeta profetizar, porque a única maneira de você ligar o mundo do espírito ao mundo da matéria é
profetizando. Por isso a palavra de Deus diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for útil para edificação. Por quê? Porque o poder, a maldição e a bênção está no poder da língua. Quando você começa a profetizar a palavra, você acionou o mundo do Espírito. Você acionou o mundo do Espírito para que o seu milagre possa se manifestar. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, duas coisas eu preciso ter. Eu preciso aprender. Primeiro, profetizar. Segundo, a promessa. Eu preciso ter uma promessa de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Romanos capítulo 4, diz que Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão andou 25 anos profetizando a promessa de Deus. Onde ele chegava, ele declarava: a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. O que trouxe o milagre que era impossível para Abraão, de quase 100 anos, e Sara quase 90. O que trouxe o seu milagre foi que Abraão, ele aprendeu a profetizar a promessa de Deus. Você não está acreditando, vamos lá. Romanos capítulo 4, olha o que diz aí. Ei, João, o povo não está acreditando não. Olha lá. A partir do 17, por pai de muitas nações te constituí. Como que ele constituiu pai de muitas nações, sendo que ele já era velho e Sara velha? Perante o no qual creu, a saber, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Abraão precisou aprender a declarar a palavra de Deus. Ele falou: não tenho, mas se Deus prometeu, Deus vai fazer. Aí olha o que continua dizendo: o qual em esperança creu contra a esperança. Naturalmente falando, não havia esperança para ele, mas creu contra a esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Como provocar um milagre? Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Deus, libera uma palavra para a minha vida. Libera uma palavra para a minha vida. Porque se Deus enviar uma palavra, meu irmão, nada pode segurar o seu milagre. Por isso a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim. Senhor, o Senhor fez essa promessa? Ele, sim. E aí você fala: eu creio nessa promessa. Por ele também é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quando você fala: Deus, o Senhor fez essa promessa, Ele diz sim. Quando você fala: eu creio, eu pego essa promessa para a minha vida, Ele diz amém, assim seja na sua vida. Amém, irmãos? Fala amém aí, que é para eu saber que vocês estão me ouvindo aí. Glória a Deus. A Bíblia é cheia, tem N exemplos da manifestação do Deus que faz coisas impossíveis, do Deus que faz milagres impossíveis. Um exemplo é Gênesis 6, 13 a 22, quando ele está falando da Arca de Noé. A Arca de Noé
ela tinha uma capacidade mais ou menos de 300 vagões de trem. Mais ou menos a capacidade dela. Ela comportava mais ou menos 7.000 tipos de animais. Ela tinha 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Aí, um professor de uma universidade famosa na Inglaterra, ele levantou uma tese. E ele queria provar por A mais B que não caberia tantos animais dentro da arca quanto a Bíblia diz que coube. Ele queria provar por A mais B. Mas ele esqueceu de uma coisa. Quem mandou fazer a arca é o Deus que faz coisas impossíveis. Quando Jesus chegou para os apóstolos, ele soprou o Espírito e abriu o entendimento deles para crerem em tudo que a Escritura diz. Em tudo que a Escritura diz. Antes de vir para cá, eu estava orando a Deus, falei, Deus, abre minha mente, quebra os limites da minha mente, quebra meus limites naturais, para que eu creia no que a tua palavra diz. Deus mudou? Não. A dificuldade é que nós não cremos naquilo que está escrito. Ah, mas tudo que está escrito foi Deus que falou? Sim. Quando Jesus foi tentado lá no Monte das Tentações, Satanás vinha e tentava Jesus e ele dizia, está escrito, está escrito. Se Jesus, para vencer as tentações, precisou profetizar o que estava escrito, eu e você também precisamos nos apegar a essa palavra. Amém, irmãos? Precisamos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu vou passar, você vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Nem um tio, nem uma vírgula vai cair da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Outro exemplo que nós vemos, acabamos de falar, é Abraão. Abraão teve que se apegar à promessa. Abraão teve que se apegar à palavra. A única maneira de fazermos conexão do mundo da matéria com o mundo do espírito, a única maneira de trazermos milagres do mundo do espírito para o mundo da matéria é profetizar a promessa de Deus, a palavra de Deus. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Por isso essa campanha das causas impossíveis é uma das campanhas mais poderosas da Sara Nossa Terra. Por quê? Porque é nessa campanha que você vai aprender a provocar milagres. Provocar milagres. Outro exemplo que nós vemos na palavra de Deus, do Deus que faz coisas impossíveis, é a história de Moisés. Moisés era para ser morto logo pequeno, e a mãe conseguiu esconder o garoto, Joquebede conseguiu esconder o garoto. Depois Deus levanta Moisés, aparece para Moisés no Monte Sinai, de uma forma assim que Moisés começou a ver que Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. E aí Deus então envia Moisés e fala, olha, é impossível o meu povo ser libertado do Egito, mas você vai levar a minha palavra, meu povo, porque a minha palavra vai libertar o meu povo. E aí vai então Moisés e começa a profetizar a palavra de Deus. Irmãos, Deus através de Moisés começa a trazer 10 pragas. Para quê? Para que o povo de Israel pudesse entender que não seria a força dele, o braço deles, que iriam libertá-los do Egito, mas a mão poderosa do Deus que faz coisas impossíveis. Era impossível Israel sair do Egito, e Deus tira. Quando o povo está fugindo, chega na frente do Mar Vermelho, Deus abre o mar, aí vem um outro
um outro tentando explicar essa passagem, dizendo, é que nessa fase, quando eles chegaram ali, o mar abaixava, e por isso eles conseguiram passar. E aí um outro teólogo perguntou para ele, assim, é interessante, como que o povo conseguiu passar com água na canela, e Deus afogou um exército num lago com água na canela. O que nós precisamos entender é que Deus levou aquele povo, e Deus queria que aquele povo entendesse que Ele pode, e Ele tem poder para fazer coisas impossíveis. Aquele povo viveu 40 anos no deserto, irmãos, 40 anos. O dia que fomos para Israel, passando no deserto do Saara, estava quase 60 graus, eu falei, misericórdia, porta do inferno. E aquele povo viveu 40 anos no deserto. De dia, uma nuvem cobria. À noite, por causa do frio, uma coluna de fogo. Aquele povo viveu 40 anos. E Deus mandava alimento para eles. Era impossível aquele povo viver no deserto. E viveram 40 anos. 40 anos, o Deus que faz coisas impossíveis se manifestou na vida de Israel, na vida do povo de Israel. Eu posso ouvir um amém? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele não mudou, não vai mudar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Certa vez tinha uma viúva em Serepta de Sidom que precisava de um milagre. Elias chega para ela e fala para ela, olha, vai e faz um pão para mim. Ela falou, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu vou pegando aqui um cavaco para fazer, para uma lenha, para fazer um fogo e fazer um pão. Eu e meu filho vamos comer e morrer. E Elias fala para ela, você crê que Deus é o Deus que faz coisas impossíveis? Ela falou, como assim? Vai fazer um pão para mim e depois você vai ver que o azeite não vai acabar e nem a farinha vai faltar. E essa mulher creu de todo o seu coração. E Lucas diz que existia em Israel muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviada uma palavra, uma promessa, a não ser a Serepta de Sidom. Aquela mulher se apegou à promessa de Deus. Quando você tem promessa, você tem milagres. Quando você tem promessas, você tem milagre. O destino daquela mulher era morrer, mas porque ela se apegou à promessa, porque ela se apegou ao sobrenatural de Deus, Deus livrou aquela mulher. Você crê nisso de verdade? Se não crê, o problema é seu, mas a Bíblia diz que Deus fez isso. E eu creio no que a Bíblia diz. Embora às vezes minha mente não entenda como é que foi, mas se Deus falou, a água parou. Outro exemplo ainda em Lucas capítulo 4, nós vemos, a Bíblia diz que muitos leprosos haviam em Israel nos dias do profeta Eliseu. Mas a nenhum foi enviado a palavra de Deus, a não ser a Naamã. Uma menina disse para Naamã, olha, o Deus que faz coisas impossíveis, se você for até o profeta vai liberar uma promessa para a sua vida. E aí Naamã então vai até Eliseu, e ele experimenta um milagre, que era impossível na época, a cura de um leproso. E ele foi curado. Aí, irmãos, quando Jesus vem, Jesus nasce de uma maneira impossível, Ele tinha que nascer de uma maneira impossível. Maria ficou grávida sem ter contato com José, porque para Deus se manifestar como Deus que faz coisas impossíveis, ele tinha que vir de uma maneira impossível. E aí a Bíblia diz então, que esse Jesus andou por todo lado, fazendo bem, curando oprimidos do diabo, curando pessoas de enfermidade.
E certa vez, a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos, falou, entra no barco e vão, que daqui a pouco eu vou. E aí Jesus aparece andando sobre as águas. Ele se revela aos seus discípulos como um Deus que faz coisas impossíveis. É impossível um homem andar sobre as águas. E aí Jesus vai chegando para o barco. Os discípulos ficam morrendo de medo. Naquela época eles já tinham medo de fantasma. Né? Eles falaram, é fantasma. Né? Aí Jesus falou, calma, sou eu. E aí Pedro então disse, se tu és o Deus que faz coisas impossíveis, então manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus falou, venha. E ele disse, sobre a tua palavra eu andarei. E Pedro começa a andar naquilo que é impossível. Todas as vezes que você se apega à palavra que Deus libera para a sua vida, todas as vezes que você se apega à palavra de Deus, você começa a andar no sobrenatural. Você começa a fazer coisas impossíveis. Diga amém aí, irmãos. Glória a Deus. E aí, quando Pedro tira os olhos da palavra, já não olha mais para a palavra, ele começa a olhar para a tempestade, para o natural, ele começa a afundar. E é assim que Jesus nos ensina. Você quer aprender a andar sobre as águas? Você quer experimentar o sobrenatural? Você quer experimentar coisas impossíveis na sua vida? Se apegue à palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Não olhe para a circunstância. Certa vez, Jesus estava indo para a casa de Jairo. E Jairo, o pastor daquele vilarejo, chegou para Jesus e não pediu para Jesus, não. Ele ordenou Jesus ir na casa dele. Porque ele era o pastor, ele era o bispo ali daquele lugar. Ele falou, olha, vamos lá na minha casa, orar para minha filha. E Jesus não tinha escapatória. E aí, no meio do caminho, vem uma mulher com fluxo de sangue. 12 anos. Imagina, irmãos, você com a sua filha doente em casa, convida o pastor para ir lá orar, e vem uma mulher chatinha e toma o tempo de Jesus. Quantos anos ela estava doente? 12. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Deus estava querendo ensinar a Jairo um princípio. Deus estava querendo ensinar a Jairo um princípio para provocar o milagre. Aí chega o empregado de Jairo e diz para ele, olha, não importune mais o mestre. A sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, não temas, crê somente. Deus está te falando nessa noite, não olhe para o natural. Não temas, crê somente. Deus está te falando nessa noite, não olhe para o natural. Não olhe para aquilo que já parece perdido. Crê somente. Eu disse que vou até a sua casa. Deus está falando que Ele vai até a sua casa. Ele vai até esse local onde você tem clamado ao Senhor. Ele vai fazer algo sobrenatural. Não temas, crê somente. Jesus estava falando para Jairo, aprenda a profetizar. Eu não falei que vou até a tua casa? Jesus vai. E aí Jesus vai então até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo, para mostrar para aquele homem que Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Amém? Põe a mão em seu coração, fica em pé no seu lugar. Quero orar com você. Quero pedir à equipe de louvor comece a orar, fala, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, atrai meu coração para o Senhor nessa noite. A Deus, quebra as armas da nossa milícia, não são carnais,
mas são espirituais e poderosos em Deus para destruir as fortalezas da nossa mente, as fortalezas da nossa alma, as fortalezas do nosso entendimento, para que creamos na Tua palavra, para que creamos na Tua palavra. Diga: Senhor, eu creio na Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos declarar ao Senhor esse cântico, em nome de Jesus. Faz desse cântico a sua adoração, a sua oração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Quantos têm promessa de Deus para a sua vida? Profetize isso, profetize isso. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Ó Deus, O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. quero chamar os pastores aqui à frente. Você traz o seu envelope em que você vai pôr o seu pedido. Os pastores vão ungir a sua vida. Diga para Deus: Deus, eu tenho uma promessa para minha vida. Eu tenho uma promessa nessa área para minha vida. Diga isso para Deus. E venha receber a tua unção, porque quem tem promessa de Deus tem milagres de Deus para a sua vida. Ok? Os pastores podem vir aqui à frente. Vem declarando, vem profetizando. Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. De
tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus. Você pode repetir isso, tendo a certeza. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Deus vive e reina em nós. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Declare isso, declare isso. Fala, Deus, eu tenho promessas. Eu tenho promessas do Senhor para a minha vida. Eu tenho promessas do Senhor. Oh Deus, eu tenho promessas. Senhor, tu não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E se o Senhor falou, é certo que o Senhor vai fazer. Levante as suas mãos e diga: eu creio, Senhor. Eu creio na sua promessa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor libere promessas para a sua vida. E que a cada dia você possa se apegar à promessa de Deus, à palavra de Deus, e profetizar. Porque quando você profetiza a promessa, a palavra, você provoca milagres. Você provoca milagres. Você provoca milagres. Diga para a pessoa do seu lado: aprenda a provocar milagres, profetizando a palavra de Deus. Amém? Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.